Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao Online Traders Interinvest Educacional. Meu nome é Fabiano Oliveira e eu vou trabalhar com vocês hoje, além das análises que a gente sempre faz do Ibovespa e do índice Dow Jones, uma operação também realizada na OGX-P3, na OGX Petróleo, tá? Então pessoal, vocês estão vendo aqui o gráfico diário do Ibovespa, tá? Então ontem deixou um candle bem pequenininho aqui, tá? A gente nem enviou o call para vocês ontem, porque nem tinha a operação do dia para fazer. Foi feriado, para quem não sabe, foi feriado nos Estados Unidos no dia de ontem, tá? Dia de ação de graças. Então o mercado americano não abriu e a gente teve aqui então esse candle bem pequeno, com um volume bem abaixo da média aí, tá? Então se a gente for considerar em termos de volume, observa que o candle de ontem, vou colocar uma linha aqui no candle de ontem, o volume, então observa aqui, ó. E vou tirar o zoom do gráfico, tá? Então tirando o zoom do gráfico, observa aqui que neste ano de 2010, aqui ó, foi o segundo dia de menor volume da bolsa, tá? Ele ganhou apenas deste dia aqui, que foi o dia 6 de setembro, véspera de feriado, tá? Então foi um dia bem parado, sem grandes operações, não aconteceu muita coisa o dia inteiro, a gente ficou mais olhando aqui do que operando, tá? E como o volume foi muito pequeno, a gente até chegou a romper a máxima do dia anterior, mas já voltou e ficamos consolidando aqui a maior parte do dia, tá? No dia de hoje, caímos, tá? O Ibov fechou em queda aí acumulada de 1,64%, porém não rompemos nem máximas e nem mínimas dessa consolidação aqui, tá? Então alguns pontos importantes são esses pontos aqui, gente, 69.745.71, tá? Dá até para aumentar um pouquinho, apesar de que não teve muito volume, 69.800 arredondando e 67.727.97, tá? Então esses são pontos que não devem ser perdidos aqui no Ibov para que a gente volte a apresentar a tendência de alta, tá? O ponto que vai marcar a reversão, o ponto de virada, que vamos chamar assim, é este ponto aqui, 70.904.26. Rompendo este ponto aqui, o Ibov monta um pivô aqui no gráfico diário, tá? Abrindo espaço para voltar a subir. Agora, por enquanto, o que a gente está vendo é que a coisa não está muito bonita não, tá? O mercado não está com essa força toda para ir lá buscar máxima não. Olhando para o índice Dow Jones, vocês vão observar que ele está dentro de um canal de consolidação aqui, tanto quanto o Ibov, aliás, até mais do que o Ibov. Tá lembrando que ontem não teve Dow Jones. E no dia de hoje ele operou apenas até as 16 horas, ok? Então, pessoal, a gente tem o Dow Jones vindo de nova máxima, corrigindo nas médias e consolidando aqui, tá? Sem fazer nem máximas e nem mínimas. No gráfico de 60 minutos, a gente estava de olho aqui no Dow na formação de um W, certo? Agora, então, quem quiser observar, quem gosta dessas figuras, observa o W se formando aqui, ó, tá? Agora, para confirmar este W, a gente precisaria romper a linha média, tá? Aqui está a perna do W. A gente precisaria romper a linha média para daí sim a gente voltar a subir, tá? Então, e fechar aqui o alvo que era exatamente aqui, que hoje não foi atingido, tá? Então, precisa romper o Dow Jones 11.205 pontos,90, tá? 11.205,90. Valor que não foi rompido no dia de hoje, tá? Então, nesse momento, quando isso aqui começa a acontecer, a gente já vem aqui no gráfico e já apaga essas figuras, porque isso aqui já começa a ficar desconfigurado, tá? Então já não faz mais muito sentido a gente falar em W, porque o que está acontecendo aqui agora é sim uma grande consolidação. E quando existe uma consolidação, tem dois pontos que são importantes: o rompimento da mínima e o rompimento da máxima. Então agora pontos importantes para o Dow: 10.978,93, 11.205,90, tá ok?
No gráfico diário, então, observem aqui, se ele romper 11.205.90, vai estar rompendo a consolidação e daí sim deve voltar a subir para tentar buscar a máxima. Valor que não pode ser perdido, 10.979, tá certo? A operação do dia hoje foi a OGX P3, tá? Então vocês estão vendo aqui o OGX. Vamos lá para os 5 minutos. Observa como ela estava, até uma boa parte do pregão ela estava feia, certo? No diário, ó, deu sinal em relação a ontem, abriu com um gap enorme aqui. Tá? Então, na abertura aí já foi 1.7 de queda, tá? De cara, de gap só. E montou pivô aqui no gráfico diário, certo? Apesar de que voltou tudo e acabou fechando acima deste ponto, mas o pivô está montado e foi rompida a resistência, tá? Perdão, o suporte. A gente estava de olho então nesse suporte, ok? A gente estava de olho nesse rompimento aqui, como a gente sempre fica quando vai ter algum tipo de rompimento, tá? Então, para nós, rompimento de suporte, por exemplo, como é esse caso aqui, não é um ponto de compra, é um ponto sim de venda, tá? Então, se o preço está indo lá testar o suporte, a tendência aqui é de baixa, tá? E se é de baixa, se você comprar próximo a esse suporte, você vai estar operando contra a tendência, o que vai totalmente contra aquilo que a gente acredita também, tá? Então, a gente, quando acontece esse tipo de situação, a gente espera romper. E no momento do rompimento a gente ajuda a romper, tá? A gente vai junto com a grande massa, com a grande maioria, seguindo a tendência, tá? Então a gente estava de olho no OGX, vamos para os 5 minutos dela, observa aqui. Ela abriu já caindo forte, né, com relação ao pregão de ontem, chegou a cair aqui mais de 3% e depois corrigiu nas médias aqui dos 5 minutos, tá? Enrolou por aqui, tá certo? E montou aqui uma grande consolidação, ok? Quando montou essa consolidação, a gente marcou o ponto aqui. Observa quantas vezes ela veio testar esse 20.50 e não rompeu, certo? Então a gente estava de olho nessa consolidação aqui desde a hora do almoço lá, que ela não rompia. E de repente aqui ela rompeu, tá? Neste candle aqui, ela conseguiu romper essa consolidação, certo? Então a gente fez uma venda no OGX, vou marcar aqui, lá nos 20 e 50, no finalzinho, quando estava acabando os 20 e 50, a gente efetuou a venda, tá? E o stop colocado aqui na máxima dessa consolidação ficaria em 20.63, certo? Então daria 13 centavos, o que é um pouco longo para a OGX, tá? Então optamos por baixar um pouco esse stop e colocamos ele aqui, ó, tá? Então 20.58, se rompesse esse 20.58, a gente iria zerar a operação, tá? Então o stop estava aqui em 20.59, certo? Aqui a gente já iria sair da operação arriscando 10 centavinhos aí, tá? Então vamos lá, vamos colocar o stop aqui. 20.59, tá? Então estamos arriscando 10 centavinhos na operação. Bom, gente, desenvolveu rapidamente, tá? Então em 2 candles a gente já tinha feito aí mais de 1%, tá? Em 10 minutos. E quando começou a voltar, a gente optou por zerar a operação por ali mesmo, porque tinha esticado demais, tá? Então a gente zerou a operação aqui no 20.28, ok? Então aqui a gente fez a recompra da posição. Alguém pode perguntar, mas por que vocês optaram por zerar aí e não seguir a tendência, tá certo? A gente optou por zerar aqui simplesmente porque, observem, que veio aqui, fez mínima, mas não significativa. O book estava bem pesado nessa região, estava bem cheio. A gente estava ganhando mais de 1% em 10 minutos, certo? E de repente começou a querer subir, o book começou a pesar, a gente optou por zerar, certo? Então a gente zera aqui no 28 e não tem problema. Se por acaso ela voltar a cair, a gente vende novamente logo na sequência, tá? O que não aconteceu porque ela não rompeu mais a mínima e pelo contrário até voltou um bom tanto depois no final do pregão, tá, gente? Então, resumo da operação, a gente fez em média então, aqui, a gente fez aí 1% em
34 minutos, tá, de operação. Em apenas 10 minutos ela caiu 1,2%, tá? Então a operação toda durou 30 minutos e a gente ganhou aí por volta de 1,05, 1,06, 1,07% com essa operação, tá? Então uma operação muito legal, seguindo a tendência, observando o ponto de rompimento, e na hora em que aconteceu a gente montou a posição e foi embora a operação, tá? Lembrando que essa operação foi realizada ao vivo no nosso curso, que ocorre todos os dias durante o pregão, e você pode acompanhar isso tudo em tempo real, tá? Basta acessar lá www.interinvesteducacional.com.br ou www.onlinetraders.com.br. É possível fazer uma semana de testes gratuitamente no nosso curso ao vivo, e nós também temos vários cursos em vídeo que você pode comprar e assistir na sua casa quantas vezes você quiser no período do curso, ok? Gente, um grande abraço a todos, um excelente final de semana e até a próxima.